pouquinho da tinta rosé. Eu gosto muito dessa cor. Se quiser deixar um pouquinho mais avermelhadinha, coloca uma gotinha de coral ou rosa. Aí fica a seu critério. Eu vou colocar uma sujeirinha da coral. Foi muito, vou pôr longe, porque eu não quero tudo isso. Com esse pincel, pincel pituar, então vou só sujar ali um pouquinho e venho aqui espalhar tinta rosé nele. Posso pegar mais um pouco, espalho aqui, ó. Chegou o tom que eu quero? Ah, é isso mesmo que eu quero. Largo todo o excesso de tinta aqui no pírix. Venho aqui no paninho. Deito aqui o pincel às laterais, que é pra não correr o risco de manchar lá a minha pintura. Então, aqui no guardanapo, limpo bem as laterais e depois tiro o excesso pra lá e pra cá, assim, ó. Dou umas batidinhas, pra ver se não tá com excesso. Ah, já limpou o pincel, beleza. Então, vamos aqui assim, ó. Movimento circular na bochecha. Podemos pressionar, porque tá só sujo. E vou jogando aqui pra lateral. Senti que tá faltando tinta. Deito o pincel. Umas batidinhas lá. Limpo aqui, deitando o pincel. Dou umas batidinhas. Tá pronto pra usar. Se ainda não ficou bom um lado, termina para depois ir por outro. Onde tem falhas, eu vou preenchendo. Já tá ficando, parece que tá ficando escuro aqui, ó, a iluminação. E aí, a tonalidade você que vai escolher. Tá bom assim, quero mais vermelho, quero mais tinta. Mas não pode deixar carregado de tinta, que fica feio, né? Movimento circular aqui. E nesse movimento circular a gente vai vindo pro lado. Você vai e vem. Dá para caprichar na pintura, caso queira pintar a boneca. Como a gente tá fazendo, pensando em quem tá aprendendo, vai ser só isso aqui. Quiser fazer um vai e vem no pincel assim aqui na testinha, pode também. Tá bem seco, quase que não tem tinta, só para dar uma corzinha. Se quiser, se não quiser, nem faça isso. Tá? Pescocinho, se quiser passar. Com o pincel bem seco, sujeirinha de nada. Pode ser o pincel redondo, como pode ser um pincelzinho assim chato. Esse aqui é número 0,54. 0, Acrylex 0,54. E vamos aqui fazer aqui o vermelhinho do nariz. Com a tinta vermelho vivo. Se não tiver coragem de usar o pincel, passa com a caneta de tecido. Então, vou sujar, bater bem, limpar de um lado, deixar só de um lado mesmo. E aí, ó, venho fazendo essa parte interna aqui.
Pode ver que não tá carregado de tinta. Pode ser também o pincel macio. Número 2 ou 4 também dá pra fazer isso aqui. Se quiser deixar bem vermelho escuro, bem carregado também, isso aí não tem problema. Fica a critério de vocês. Agora eu vou carregar só o pezinho. Só o contorno mesmo. E ir puxando essa tinta pra cima. Mexe ele num movimento vai e vem. Passa com um pincel aqui o coraçãozinho, ou pode também fazer com caneta, caso não tenha habilidade, não queira riscar com pincel. Só preencher, mas o que que eu tô fazendo? Tô só colocando tinta em volta e vou jogar pra dentro depois. Tô só fazendo o contorno do coração. A boquinha aqui, ó. E aí, ó, vou espalhando aqui, sem necessidade de pegar mais tinta. Vou pegar uma sujeirinha de branco, sujeirinha mesmo. Vou fazer assim, ó, tipo um risco aqui no meio, só pra dar uma clareada nesse centro, ó. Então, estava com alguns pinguinhos aqui de caneta, onde a gente ia fazer as pintinhas de preto, mas eu tive que passar o ferro e apagar, porque quando coloco o olho, altera, quando a gente coloca o olho, altera às vezes o desenho. Por isso que é legal fazer com a caneta fantasminha, que dá pra apagar depois. E aí a gente reorganiza, né, refaz. Aqui eu refiz as pintinhas mais abaixo, tava muito lá em cima. Ia pegar os cílios, não ia ficar legal, tá? Então, aqui eu já adiantei um olhinho, não é o que eu queria, esse olho pra mim tá muito grande, mas o que eu tinha, o outro, é muito pequeno pra essa boneca. Um muito grande e um muito pequeno. Como a proposta aqui foi pra mostrar pra vocês, eu resolvi colocar o grande, tá? Tinha que ser um pouquinho maior que esse aqui, por isso que eu gosto de pintar, porque nem sempre a gente tem o que quer, e aí com a pintura você faz do jeito que você quer, tá bom? E aí outra coisa que eu fiz, como eu estou trabalhando com linha encerada, ela é bastante grossa. Então, passar uma vez é o suficiente, tá? Assim, passar aqui dentro do botão. Eu fui tentar passar 2 vezes, olha o que aconteceu, quebrou o botão. Então, não tem necessidade, porque esse fio é muito grosso. Se for a linha pesponto, sim, passa 2 vezes, que é mais fino, tá bom? E mais frágil também, essa linha é bem resistente. Então, fiz a mesma coisa que fiz quando afundei, ó. Deixo o nó aqui. Vou aqui na frente. Passo dentro da argola do botão e volto no mesmo lugar aqui, próximo, né? Não precisa ser no mesmo lugar, mas próximo, e arremata. Puxa bem o olhinho, igual o outro, não vá deixar um olho diferente do outro. Eu vou dar a laçada aqui, mas eu vou olhar como que tá na frente, pra não fazer diferente. E aí, como o cabelo da boneca Emília é colorido, né? Pode ser que ao balançar vai ficar aparecendo essas coisas aqui feias, esse monte de nó. Nós vamos cortar um retalhinho desse tecido, né? Duas partezinhas redondas e colar aqui. Pra não perder tempo, eu já vou cortar e colar. Cola com cola pano ou a cola de silicone. Não cola quente endurece demais. Não vai, depois vai dificultar pra hora de costurar o cabelo.
Aí, gente, agora vem aqui e faça os riscos. Com a caneta fantasminha, se não gostar, vem, faz de novo. E depois apaga, né? Então, tá aqui a Emília. Com a caneta de tinta de tecido, você vai finalizar agora. Eu, particularmente, gosto de pincel. Gosto de traços mais finos, mas a maneira mais fácil, né, para quem tá aprendendo, que não tem coragem de usar pincel, seria essa. Então, vou ver aqui as pintinhas, mais ou menos um dedo de distância. Tento fazer mais semelhante possível, né? E aí, venho aqui, ó. Vamos fazer a boquinha primeiro. Olha, não sei se é porque a minha caneta já está fraca. Não tá legal, tá com pouco, tá fraca a minha caneta. Eu vou pegar aqui a retroprojetor só para mostrar para vocês, mas eu aconselho utilizar a de tecido mesmo. Então, você só vai passar em cima de onde você já deixou, né? Já deixou. Marcado. E aí, faço os riscos. Mão firme. Escurecidinha aqui, sem forçar muito. Faço aqui o contorno. Seria isso aqui, tá? Eu ainda tô achando essa caneta também tá um pouco fraca. Eu vou reforçar com o pincel, mas com a caneta é isso que vocês vão fazer. E depois passar o ferro pra tirar a caneta fantasminha. Ainda ficou aqui embaixo sem passar. Minhas canetas aqui estão fracas. Então, não destaca muito a pintura. Principalmente depois que tirar a caneta fantasminha, fica feio. Eu vou reforçar com pincel, mas é isso. E aí, vamos pegar o esmalte branco e fazer uns pontinhos nos olhos. Aí, no caso do botão, olha, já passei, gente. Passei, reforcei tudo com pincel, tá? Tava muito fraca a minha caneta, então fica feio, muito fraco. Aqui, como eu disse pra vocês, eu preferia um olho menor, que aí eu faria os riscos menores. Eu acho que ficaria mais delicado. Mas, como os olhos estão grandes, fiz cílios bem grandes. Eu acho que fica mais grosseiro. Aí, peguei aqui esmalte branco, tá? Por que esmalte? Porque nós vamos fazer em cima do botão, não é no tecido. Então, a tinta sai muito fácil. E o esmalte não, o esmalte vai sair. Não digo que não vai sair, pode ser que saia, mas não tão facilmente, né? Então, podemos até passar uma tinta acrílica depois em cima desse esmalte. Peguei aqui a ponta do pincel, mas não tá legal o pincel, tá muito pequeno. Vou pegar a tampa aqui da cola.
é mais chatinha. Eu quero fazer uma pinta grande aqui, porque o olho é bem grande. Então, quero fazer uma maior e outra menor embaixo. Isso que eu quero. Pinta grande. E aí, venho com a ponta de um pincel menor. E vou fazer uma... Aí, eu vejo onde eu quero fazer. Eu quero aqui. Na diagonal. A gente espera secar e depois reforça com a tinta ou com esmalte, se necessário. Então, aqui já temos o vestidinho pronto, o shortinho, já tem o vídeo no canal ensinando a fazer. E agora vamos fazer a meinha e o sapatinho. Eu já tô com uma meinha pronta aqui, vou mostrar pra vocês como que fiz. Peguei o molde, da meia, costurei a parte maior, né, a parte mais alta, fiz uma costura reta aqui com meio centímetro. E agora, eu vou dobrar essa metade dessa meia, vai ficar avesso com avesso. Vou dobrar bem certinho, unindo aqui costura com costura. Dobrei. Agora, eu vou pegar, fazer abrir aqui, ó, onde foi costurado, e dobrar meio centímetro pra dentro, tanto de um lado como do outro. Ó, a parte de dentro também. Abro a costura, dobro meio centímetro e encontro costura com costura aqui. E vou costurar toda a volta com esse meio centímetro. Você pode dobrar tudo, colocar alfinetes, vou pegar um alfinete aqui. Vai colocando alfinetes. Porque é malha, né? Não dá, mesmo passando, ele vai fugir do lugar. Então, eu vou alfinetar tudo aqui e volto com vocês. Gente, tudo alfinetado, olha. Fiz toda a dobrinha e alfinetei. Porque por ser malha, ele não vai parar direito, vai ficar saindo. Se você quiser fazer isso, né, não tiver costume, geralmente eu costuro direto, mas para quem não tem costume, dá pra fazer isso. Aí, peguei um fio bem grande de linha normal de costura, peguei um fio bem comprido e passei as duas pontas na agulha. Passei duas pontas, aí depois ela vai ficar com 4, olha. Então, ela vai ficar bem grossa. Passei os 4 fios e amarrei na ponta, tá? Aí, vamos esconder esse nó. Pegar aqui por dentro. Dentro da dobra que você fez. Em qualquer um dos lados, você esconde o nó. E aí, a gente vai fazer ponto invisível. Ó, escondi. E aí, agora, eu vou fazer pontos invisíveis unindo essas duas partes. Antes de você costurar. Quando começa a costurar, você vai tirando os alfinetes. Ó, aí venho de um lado, costuro um pedacinho. Vou do outro. Pego mais um pedacinho. E vou fazer isso em toda a volta. Cada hora que eu chegar no alfinete, eu vou e tiro o alfinete. Pra quem colocou o alfinete, né? Quem não colocou, vai certificando que a dobra tá ficando certinha e vai costurando.
E aí, gente, puxa e depois abre o tecido para não ficar repuxado, né? Para não ficar apertada essa costura, porque senão depois não passa no pé da boneca. Ó, vai ficando fechadinho. Vai fazer isso em toda a volta e arrematar no final, cortar a linha. Puxa quando costura e depois estica a malha onde já foi costurado. Gente, costurado, ó, como que ficou, e arrematado, meinha pronta, tá? Então, estou aqui já com as duas meinhas, faltando agora, para vestir a boneca, somente o sapatinho. Vamos fazer o sapatinho. Já tenho o sapatinho azul, fiz no soft azul, tá? Aqui. Então, agora vamos fazer no vermelho. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, aqui é o direito do meu soft, ó. Aqui é a largura. Eu vou fazer uma bainha inteira aqui, para depois eu riscar o molde. Essa faixinha eu peguei o suficiente que dá para mim duplicar esse molde, ó, vai até sobrar. Então, peguei uma faixinha comprida que dá para mim riscar o meu molde. Vou costurar aqui e venho riscar com vocês. Voltei, gente, aqui está a bainha, aqui é o lado avesso, ó. Costurei e aqui está o lado direito. O que que eu vou fazer? Direito com direito. Pra economizar tecido aqui, que eu cortei maior. Ó. E vou riscar o meu molde. Peguei aqui uma pedra de costureira, né? Uma pedra de giz. O tecido é escuro, tanto com o vermelho como com o azul eu usei ele, mas pode ser caneta fantasminha também. Pode ser um lápis de giz, né? O que você achar melhor. Aperta bem pra riscar direito. O lápis geralmente aparece mais, que é mais grosso. E aí, vou costurar toda a volta com retrocesso no início e no final, tá? Então, gente, olha, costurei toda a volta, cortei, dei um pique aqui na curva, ó, aqui um pique na curva sem encostar na costura, aqui um bem pequenininho, longe da costura, e outro nas outras curvas. Mas, se você não conseguir fazer piques curtos, dê um pique somente aqui na curvatura maior e deixa o restante, porque você corre o risco de cortar a costura, se não tiver experiência. Então, deixa um pique aqui, longe da costura, tá? E desvira a peça, que o soft, ele desvira, ele se adequa bem com a costura. Como é a malha que estica, então ele não vai dar problema. Pode fazer um pique só na curvatura maior, deixar o restante. Tá? Ficou assim o sapatinho. Então, já temos aqui todas as partes para vestir, faltando somente a faixa, tá? Aí, a faixa, você vai pegar na medida lá, 1,30 por 9 centímetros. Vai ficar uma tira bem comprida. Coloca alfinetes. E aí, no canto, eu fiz um bico em cada canto, tanto de um lado quanto do outro, ó. E aí,
Vou deixar aqui a margem da costura, meio centímetro. E aqui no meio da faixa eu deixei um espaço de 4 dedos, que é para abrir, tá? Faz um risco aqui para você lembrar que não pode costurar inteiriço. Precisa deixar uma abertura e é aqui que eu vou deixar, ó, no meio da faixa, mas pode deixar em outro lugar também se quiser. Gente, faixinha costurada, tá? Passei, desvirei, passei. E aí, aqui no meio, olha, fiz a costura invisível, como eu falei pra vocês, né? Vai ficar embaixo da cabeça, não vai aparecer direito. Eu não fiz costura batida aqui. Se você quiser fazer, rebater a costura, faça. Eu não fiz, tá? Vamos reservar. Então, já temos todo o kit da roupinha prontos pra vestir na boneca. Aí, as lãs vai ser a que vocês quiserem, tiverem, tá? Eu peguei aqui a vermelha e amarela. Essa é a Mollet e essa é a Clube. É o que eu tenho nessas cores da Emília, tá? São fios parecidos. E aí, eu peguei, fiz uma régua, né? Tem 20 centímetros aqui de altura, tá? Mas pode ser uma de 10, tá? No caso, se você pegar de 10, eu vou te explicar como você vai fazer. No caso da de 20, eu vou cortar dos dois lados, tanto de um lado como do outro. Porque a gente vai costurar ela no meio, vai ficar 10 centímetros para um lado e 10 centímetros para o outro do cabelo, tá? Se você tiver com uma régua de 10 centímetros, você vai abrir somente de um lado. Então, vamos enrolar. Achei aqui, gente, uma plaquinha de MDF de 10 centímetros. Só que ela é curta, né? Você pode fazer de papelão, né? Cola papel de... pode pegar um papel uma capa de caderno grande e fazer uma tira de 10 centímetros de altura, pela largura da capa, não importa a largura, tá? Quanto maior, mais fios você consegue enrolar. Então, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão enrolar. Pega assim a vermelha com a amarela, que é pra já sair mesclado, facilitar o trabalho. Vai fazer isso. E aí, vai enrolando, vai enrolando. Então, gente, a gente vai cortar aqui, ó. Apoia e abre aqui em um dos lados. E aí, a gente vai fazer um montinho desses. Pode pegar uma folha de rascunho que não preste mais, dobra ao meio, encontra o meio, pega a régua e faz um risco no meio. E aí, eu vou apoiar isso aqui bem no meio, certificando que fique certinho. Metade para um lado, metade para o outro. Tá? Então, eu vou acertar aqui, ó. Pode ser no olhômetro mesmo, se não usar régua. Ver aqui o tamanho dos fios, ó. Tá? O meu tá no meio. Aí, uns fios ultrapassam, outros não, depois a gente vai cortar o excesso. Mais importante que seja no meio. E aí, eu vou preencher aqui, vou fazer um monte de montes, né? E vou preencher aqui na folha e vou passar uma costura. Passar uma costura aqui no meio, tá? Pra juntar todos esses fios. Vou fazer vários montes desses. Gente, esse é um truque para quem não tem régua, tá? De fazer cabelinho. Eu já ensinei uma vez aqui e estou ensinando novamente. Então, você vai fazer isso aqui na folha, pega a folha com cuidado, leva lá na máquina, né? Apoia bem e vai costurando. Vai segurando assim e vai costurando aqui no meio.
Para quem tem muita dificuldade, pode pôr uma fita crepe. Prega aqui na folha, passa em cima do cabelo e prega aqui no final da folha, que aí não vai ficar correndo esse cabelo, tá? Vou tentar mostrar para vocês aqui como que eu vou fazendo, só que é um celular só gravando, né? Então não tem como eu mostrar de frente. Vocês estão vendo a parte de trás da máquina, mas vocês vão entender como que eu fiz, ó. Centralizei aqui os fios na folha, no meio, né, dividindo para ficar um tanto de fio para um lado, a mesma medida do outro. Vou encaixar aqui embaixo do pedal da máquina. Coloquei no ponto 2, um ponto mais apertadinho. Aí, ó, uma mão eu seguro os fios aqui, a outra mão segura os fios também. Faço um retrocesso para começar, para prender bem e não ficar soltando. E com as mãos, aí a folha tá apoiada aqui no meu corpo, tá? No meu peito. E aí, ó, eu vou conduzindo retinho esses fios. Vou empurrando lentamente, sem forçar, bem reto. E vai costurando, prendendo todos os fios. Eu vou, aí às vezes o fio passa por cima do pedal, aí você tira, arruma e vai costurando. Costurei tudo, vou girar, tá tudo preso, ó, tudo costurado. Vou girar a folha e passar mais uma costura. Ficar bem preso. Agora eu cheguei ao final, o que que eu vou fazer? Eu já vou juntar a outra folha. Se você tiver dificuldade, deixa só assim, costura folha por folha. Se você não tiver dificuldade, pode fazer o que eu vou fazer agora. Eu já vou juntar a outra folha. Ó, vou centralizar ali onde tá o risco. Encaixar uma folha sobre a outra. Acho que vocês não vão conseguir ver. Ó, encaixei uma folha sobre a outra. Aí, vou empurrar os fios lá onde acabou a costura. E já venho costurando. Eu fazia sempre cabelo de outra forma. Mas quando eu precisei fazer cabelo, que eu tinha que ter a régua e costurava assim, eu não tinha a régua, eu quebrei bastante cabeça, pensei bem e fiz esse teste e deu certo. Ó, tô girando a folha e vou até o meio de novo. Passar 2 vezes a costura nessa parte. Agora eu vou fazer retrocesso. Vou tirar a máquina aqui para vocês verem. Então, ficou assim, gente, olha. Ficou assim. Fiz 2 tiras grandes. Não sei se vai dar, né? Se não der, vamos ter que enrolar mais. Mas tá bem cheinho, talvez dê. E aí, o que que eu vou fazer? Eu corto o excesso
Ó, no meio onde eu fiz retrocesso, indo e voltando, parei a costura, tem linha. Então, eu tenho que cortar e achar todos os fios de linha aqui. Corta nas pontas. E aí, gente, olha como é simples, olha. Pra quem não tem régua, olha. No caso aqui, como eu não usei fita crepe, é mais simples ainda, olha. Aí, às vezes, ficam uns pontinhos do papel aqui, mas coisas simples que com a unha, com delicadeza, você consegue tirar. E aí, esse papel dá pra você usar de rascunho pra outras coisas, pra tirar moldes, né? Sai facilmente. Se tiver dificuldade com a unha, pega um alfinete, alguma coisa que possa ajudar. Gente, vamos aqui a boneca. Peguei a boneca. Faz tempo que eu tinha começado essa boneca e ficou de lado desde o final do ano passado que eu comecei a gravar o vídeo. E aí não deu pra terminar, eu deixei de lado e só agora resolvi terminar pra vocês. E aqui, né, eu tinha feito aqui os detalhes da boquinha, como é pra iniciante, eu devo ter feito com a caneta de tecido, não me recordo, mas que seja caneta de tecido, porque a caneta permanente, às vezes a gente faz boneca, mas descobri que com o tempo ela vai desbotando, tá? Então, o ideal é que seja caneta de tecido. Fica traços grossos, né? Porque a caneta, ela é grossa, a tinta de tecido. Eu não gosto, particularmente não gosto. Eu gosto de traços finos. Mas, como eu fiz a proposta para iniciante, para não mexer com pincel, fiz com a caneta de tecido, tá? Alguns lugares que eu achei que tava fraco, eu reforcei com pincel e tinta preta. Aqui, essa parte aqui interna do nariz não estava pintado. Eu acho que eu não devo ter feito na aula, tá? Com pouca tinta, bem pouca tinta preta, peguei e esfumacei aqui dentro da narina. Fica melhor, tá? Aí fiz com a caneta, né? Aqui foi com a caneta, vai mais rápido que com pincel também. Fiz com a caneta em toda a volta da boneca, nas costuras, simulando, né? Como ela foi realmente feita a Emília, quando surgiu, né? Tá, feito isso, fizemos todos os acessórios da boneca, que estão aqui, né? E agora partimos pro cabelinho. O que que eu fiz aqui? Peguei a caneta fantasminha, marquei a partir da costura aqui, um dedo, e risquei. Aqui vim diminuindo até a direção, mais ou menos do nariz aqui, né, na direção do nariz. Ó, dos dois lados, na direção do nariz. E aí, desci pra trás, ó. Desci aí aqui mais ou menos 2 dedos, fiz uma linha e vim. Aí aqui, eu deixei, ó, mais ou menos um dedo e vim fazendo. Aqui já ficou mais largo, um dedo e meio mais ou menos, e vim fazendo um caracol aqui, mais ou menos com a mesma distância, tá? Ó, até chegar aqui. Então, fiz aqui o caracol, que é onde eu vou costurar o cabelinho. Peguei a linha vermelha, pesponto, passei na agulha e dei nó na ponta. Nossa, embolou minha linha aqui, deixa eu arrumar. Uma linha bem grande, peguei e vou costurar meu cabelo. Ó. Essa parte onde foi grudado o papel, que às vezes aparece um pedacinho do papel, a gente deixa aqui pra trás.
E aí eu vou começar mais ou menos aqui de trás, ó. Pode ser do meio, pode ser de onde você quiser aqui de trás e vou levando pra frente. Eu vou costurar o meio aqui, onde foi costurada a linha de máquina, tá, gente? Tá com um nó bem grande na ponta. Ó, vou passar primeiro aqui, deixar um nó na cabeça da boneca. Ó, tá aqui o nó. E aí, pego um pouco do cabelo. Entra a agulha dentro, dando uma laçada. Dei uma laçada aqui pra firmar. E aí, vou seguindo aqui a linha que eu fiz. Vou passar dentro da boneca, aí aqui não tem mistério, você costura como quiser. Minha linha deu um nó no meio da linha aqui. Dei um ponto, vou dar uma laçada. Então, façam assim, 1 ou 2 pontos, dá uma laçada que é pra ficar bem preso. E vai seguindo a linha, gente. Dei um ponto, dá uma laçada. Tem N maneiras de costurar esse cabelinho. Se você achou ruim fazer esse cabelinho assim, você pode fazer os montinhos de cabelinho, de alguns fios e vai costurando. Costura um ou cola, dá um espacinho, costura outro, dá um espacinho, costura outro, né? E assim vai fazendo. Ah, esse é o método mais antigo que eu fazia, que eu colocava nas bonecas e eu gosto muito. Só que não costurava na máquina essa parte esse processo da máquina eu fazia na mão, mas pode ser que às vezes solta um fio ou outro. Então, passando na máquina assim fica mais seguro. Gente, dei uma parada aqui para voltar para mostrar para vocês, olha. Você vai abrindo a franja, vai costurando e aí não tem um jeito certo. Eu fui ensinando de uma forma, mas eu faço tão automático que aí eu fui percebendo que eu não faço o tempo todo só a laçada. Na verdade, eu faço ponto atrás também frequentemente. Aqui é tão automático, eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tô com 2 fios duplo, né? Que aí no final fica 4 fios amarrado à ponta. E aí, escondo o nó ali por dentro do tecido. Aqui, quando eu terminei essa primeira faixa, eu arrematei várias vezes antes de sair a linha longe, antes de cortar, tá? Aí aqui, ó, saí lá embaixo, um pouco distante o nó. Aí aqui vou dar uma laçadinha voltando atrás, pra daí eu encaixar a outra faixa. Na linha que eu tracei com a caneta fantasminha e vou fazendo a sequência do caracol. Aí aqui vou voltar um ponto atrás, ó. Então é automático, eu faço isso. Aí saio na frente, faço um ponto pra frente, faço laçado e vou fazendo. O importante é ficar bem costurado. Aí tem que tomar cuidado para ir não ir prendendo os fios. Ó, saí na frente, faço um ponto na frente. Sai lá na frente, volto atrás e depois dou uma laçada. Volto atrás. Sai na frente. Ó, pegou o fio, tiro o fio. E vem e dou uma laçada. Laçada que eu falo é passar a agulha dentro da linha para dar um nó. E aí, vou abrindo aqui.
colocando na direção da marcação que eu fiz de caneta. E vou costurando, olha, com a agulha dentro e vou seguindo meu caracol. Vou adiantar mais um pouco, daqui a pouco eu volto finalizando. Olha, faltando só uma curva aqui para terminar. Acabou minha lã. Inclusive o amarelo é um pouquinho mais claro, mas só o meinho aqui eu vou colocar assim mesmo, tá? E aí, ó, com a linha fio duplo, dei o nó um pouco distante, coloco a agulha, saio com a agulha a linha, volto para trás para daí eu começar a unir. Aqui poderia até ter pego uma agulha um pouquinho maior. Então, facilitava um pouco aqui o serviço. A pressa eu nem pensei. Não aquela grande demais de atravessar o bracinho e a perninha, mas uma agulha um pouco maior facilitaria. Aí aqui eu tô encolhendo, porque essa tira minha acho que ficou grande, porque só falta um pedacinho. Aí eu vou costurando e encolhendo aqui juntinho, pra mim não precisar cortar o fio. Cortar. Gente, peguei um pente, tá? Coloquei o cabelo da boneca. Passei chapinha primeiro, tá? Passei chapinha. Gente, então é o seguinte, passei chapinha em toda a cabeleira da boneca, fui dividindo, né, as fileiras, passando chapinha todas as fileiras. Aí depois penteei aqui por baixo, que é a parte que fica muito comprida, né? E aí, ó, vim aparando aqui atrás, deixando tudo retinho, né, e mais curto. Mas aí é seu critério, faça como quiser. Aí vim aqui do lado, ó, penteio e vou cortando. Aí atrás, as pontas que estão ultrapassando demais é porque o fio tá muito mais comprido, né? Mais comprido que o outro. Aí vou cortando, tá? Não tem mistério. Tudo que tá ultrapassando demais, a gente vai cortando pra ficar bonitinho. Aí fiz isso em toda a boneca, vai penteando. Eu já tinha cortado a maior parte, tá, gente? Por isso que agora tá saindo menos fios. A parte de trás eu já tinha cortado, então agora eu só aparei mesmo. E aí, ó, como ficou o cabelinho dela. A câmera muito próxima, não dá pra ver direito, né? Vou colocar aqui pra vocês verem. E agora a gente pode vestir a boneca e arrumar o cabelinho dela como quiser, tá? Ficou assim a nossa Emília. Tem que reforçar aí o branquinho do olho. Vamos vestir a nossa boneca. Vamos começar pela meinha. Ah, antes de vestir a boneca, gente, passa uma escova para tirar esses fios, ou
passa uma fita adesiva, tá? Porque fica cheio de pelinho de lã. Então, aliás, antes da meinha, vamos colocar o shortinho, né? Tem o shortinho aqui pra vestir. O shortinho já tem o canal no YouTube. Então, vocês peguem um molde e vai lá no... Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Então, vocês só peguem um molde e vê como que monta. É simples, fácil de fazer. E aí, a meinha deixa a parte costurada pra baixo. E a parte dobrada pra cima. Coloca nela e dá uma franzidinha assim. E aí, coloca por cima. Ó, vamos deixar aqui a costura pro lado interno da meinha. Encolhe, dobra assim as laterais. Acho que fica mais legal. Pode dobrar a pontinha aqui da lateral, olha que fofo, coisa mais fofa. Vamos colocar a faixinha, dar um laço. Pode deixar tudo assim. Pode deixar um pouco caído aqui, né? Que é o que eu vou fazer. Vou amarrar aqui do lado. Vai ficar assim, ó. Atrás ficou assim. E na frente assim, caidinho. Se não quiser... Se não quiser caído, faça um outro penteado, né? E aí, o bracinho veste com cuidado, que tá apertadinho. Se quiser, pode deixar uma margem de costura aqui, né, gente? Pra ele ficar mais frouxinho um pouco. Ele fica bem justinho pra passar a mão, só na mão. Que é mais gordinho. Aí, passa com mais dificuldade. Então, tá aí, gente, a nossa Emília. Vestidinha. Vou ajeitar aqui o bracinho. E aí aparece só o barradinho do shortinho dela, né? E aí tá aí. Olha que fofura. Muito fofa. Agora, só retocar aqui os olhinhos, vou retocar e já mostro. Gente, então aqui está a moça, com olhinhos retocados, olha. O que que eu fiz? Peguei um esmalte branco, mas esse esmalte meu tá velho, ele já tá até meio amarelado. O esmalte, com o tempo, ele amarela. Peguei uma tinta PVA, porque eu não tinha tinta plástica. Se você tiver tinta plástica, só ela basta. Misturei um pouquinho das duas para ficar bem branquinho e fiz o retoque. Quando isso secar, vou pingar um pontinho, né, com o pincel, passar um pouquinho de verniz geral em cima, para durar um pouquinho mais, tá? Pode ser que com o tempo, se lavar muito essa boneca, saia. Mas aí tudo bem, né? É o que dá pra fazer, porque o botão é de plástico, então é difícil pegar a tinta mesmo. Mas a gente vai, pinta, passa o verniz, ele vai durar um tempo, tá bom? Tô segurando o cabelo aqui, que é pra não sujar de tinta, né? Mas aí o cabelinho, vocês arrumem como quiser, né? Se não quiser colocar por baixo a faixinha, querer passar aqui pelo meio do cabelo, também dá, né?
Tem várias possibilidades aí de arrumar esse cabelinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa Emília. Faça muitas Emílias aí pro Dia das Crianças. Esse é um modelo que eu mesma criei, um molde meu. Foi a minha primeira versão, a versão mais simples que fiz. Depois fiz com pintura de rostinho nessa própria boneca simples. Fiz uma pintura simples, não foi de botão a primeira versão que eu fiz. Eu fiz essa de botão para vocês, mas aí eu prefiro um botão menor. E aí aqui os riscos ficam menores, né? Aqui foram um risco bem grande porque o botão era grande, tá? Então, se quiser pintar o olhinho também dá, mas é pinturinha simples aqui que eu fiz. Aí eu tenho outras versões de Emília com a pintura mais sofisticada, tá bom? Espero que tenham gostado. Tchau!